Beleza, pessoal? Mais uma videoaula. Bem, gente, como prometido, eu vou realizar aqui a solução de alguns algoritmos, tá certo? Dar uma série aqui de videoaulas resolvendo alguns algoritmos que foram passados na sala, certo? Para começar, a gente vai fazer aquele do fatorial, ok? Onde o professor pediu que a gente fizesse o fatorial de um determinado número, recebesse um número para ser feito o fatorial dele, e quando fosse feito aquele fatorial, perguntasse ao usuário se ele deseja saber o fatorial de outro número ou não, tá certo? Então vamos ver como é que a gente faria esse algoritmo. Primeiramente nós vamos precisar de algumas variáveis, né? A variável número, que é que vai receber o número, certo? Uma variável cont e uma variável fatorial. Todas elas do tipo inteiro, certo? E vamos precisar de uma variável decisão, vou chamar ela de decisão, que vai ser do tipo lógica, certo? Essa é uma variável do tipo lógica. Então vamos lá ver como é que ficaria o nosso programa. Então eu diria o seguinte, ó, que enquanto decisão for igual a falso, então vou colocar logo aqui o fim enquanto. E aqui em cima nós vamos dizer o seguinte, ó. Vamos mandar ele escrever, né, na tela, pedindo para a pessoa digitar o número. Digite o número que deseja saber o fatorial. E nós vamos mandar ele ler número, certo? Foi a variável número que a gente criou para receber o fatorial, ok? Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos criar um laço para que ele se repita, tá certo? Algumas vezes até ele conseguir fazer o cálculo do fatorial. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, para conte de 1 até o valor que tiver em número, faça fim para. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai colocar dentro de fatorial, ele vai colocar o que? Ele vai colocar o valor, tá certo? O valor dentro do fatorial de quê? De fatorial vezes o valor que tiver em conte, certo? Feito isso, nós vamos aqui, depois do para, né? Nós vamos mandar ele mostrar na tela, ele exibir na tela o valor do fatorial, certo? Vamos mandar ele dar um espaço para mais interessante, que a gente possa ver melhor. Pronto. Então, agora a gente vai tentar ver se esse algoritmo realmente está funcionando, tá certo? Vamos lá. Se acontecer algum erro, né, provavelmente acontecerá, eu vou mostrar a vocês o porquê desse erro, tá certo? Vamos mandar rodar o código. Opa, teve um erro aqui de digitação. Vamos ver o que eu errei aqui. Decisão. Então, vamos lá. Enquanto decisão é igual a falso. Opa, errei aqui então. Não é faça. Continuar. Pronto. Digite o número que deseja saber o fatorial. O fatorial de 5. O fatorial de 5 ele está dizendo que é 0. Digite o número que deseja saber o fatorial. 9. O fatorial é 0. Está vendo que estamos tendo um erro aqui no nosso código, certo? Vamos entender o porquê desse erro aqui. Ó. Vamos cancelar aqui. Então, vamos lá. Qual o valor que está em fatorial? Bem, como nós não instanciamos, nós não dissemos qual é o valor de nenhum deles, o que acontece? Acontece o seguinte, que esse valor de fatorial agora é 0. Então, o que está dizendo aqui na conta? Está dizendo o seguinte, ó, que fatorial vai receber o fatorial vezes o valor que tiver em conte. Tá certo? Quem é o valor do fatorial? O valor do fatorial é 0. 0 vezes 1.
0. Então ele vai colocar 0 em fatorial, vai continuar sendo 0. Então quando ele fizer novamente o cálculo, o conte vai passar a ser 2, mas o fatorial é 0. Então, fatorial vezes conte vai dar 0, e sempre vai ser 0, sempre vai ser 0. Então como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, nós temos que dizer aqui em cima que fatorial ele vai receber o valor de 1, certo? Vamos ver se agora isso resolve o nosso problema. Então digite o número que deseja saber o fatorial. 5, tecla Enter. O fatorial de 5 é 120. Digite o número que deseja saber o fatorial. 9. Olha lá. Certo? E ele vai mostrando para a gente o valor dos fatoriais. De 2, certo? 4. E assim por diante. Ok? Agora nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que fazer uma pergunta para que ele não continue se repetindo isso aqui. Por quê? Ele vai continuar se repetindo isso aqui enquanto a decisão for igual a falso. Tá certo? Então o que ele vai fazer? Vamos dizer aqui, ó. Vamos vir aqui e nós vamos dizer o seguinte. Vamos fazer uma pergunta a ele, certo? Nós vamos fazer uma pergunta que ela vai ter o tipo caractere. Nós vamos dizer o seguinte aqui, ó. Deseja saber o fatorial de outro número? Nós vamos pedir para ele fazer o seguinte. S para sim e N para não. Ok? E nós vamos mandar ele ler pergunta. Nós vamos dizer aqui, ó, se pergunta igual a S, então fim se. Decisão recebe verdadeiro. Ok? Então vamos lá, fazer um teste. Vamos mandar rodar. Digita o número fatorial 5. Deseja saber o fatorial de outro número? Sim. Pá, fim da execução, certo? Pode ver lá que eu errei, né? Muito bem. Vamos lá trocar N. Oh, rapaz, que vacilo, hein? Vamos lá, gente. Agora vai dar certo, né? Coloquei o sim lá e ele... 5. Eu quero ser sim. Vai continuar. Deseja... Digite um número que deseja saber o fatorial. 9. Quer fazer outro? Sim. Digite o número que deseja saber o fatorial. 5. Sim. 3. Ah, quero mais não. Não. Finaliza a execução do fatorial. Certo? Espero que tenha dado para vocês entender como funciona, tá certo? Essa questão aqui. Bem, agora eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Eu vou pegar esse algoritmo que está prontinho aqui, certo? Sem essas opções aqui. Eu vou levar esse algoritmo lá para o Word, ok? Vamos fazer uma configuraçãozinha na página dele aqui, o zoom dele, mandar colar. Vamos ver se a gente consegue deixar ele sendo visível todo uma página só. Ok? Pronto. Conseguimos, né? Ok. Vamos ver se a gente
Consegue aqui. Pronto. Vou inserir agora uma caixa de texto aqui do lado, certo? Aquelas simplesinhas mesmo. Só que a gente possa fazer o que? Vamos treinar agora o teste de mesa, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente coloca as variáveis, né? Para a gente saber quais são as variáveis, certo? Então as variáveis são de que tipo? Quais são os tipos de variáveis que nós temos? Quais são elas? Certo? Então nós temos que saber essas opções aí. Então vamos lá. Quais são as variáveis que nós temos? Nós temos as variáveis número. Nós temos a variável que no momento está recebendo o que? 0, né? Nós temos a variável count, que também no momento está recebendo 0. Nós temos a variável fatorial, que também no momento está como 0, certo? Fora isso, nós temos a opção decisão, que está como lógico, então ele está no caso aqui falso, certo? O padrão de lógico, ok? De qualquer variável do tipo lógico, o padrão dela é vir como falso. E nós temos outra variável com o nome pergunta, né? Que é do tipo caractere, que no momento está sem nada, vazio, certo? Ela está assim, ó, dessa maneira, sem nada, vazia. Ok. Até aí é bem simples o negócio, certo? Você vai ver que não é nada complicado não. A gente já fez um teste de mesa e você pode ver que não é nada de tão complicado de fazer, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso teste de mesa aqui. O que acontece em seguida? Ele diz o seguinte, ó, que enquanto a decisão for igual a falso, ele deve fazer o quê? Primeira coisa, o fatorial vai passar a ser 1. Então aqui, ó, a variável fatorial, certo? Deixa eu colocar logo aqui o início e o fim. Então, a variável fatorial, o que acontece com ela? Ela vai receber 1, certo? Depois que o nosso variável fatorial recebeu o valor 1, então ele vai mostrar na tela, digite o número, certo? Então eu vou colocar aqui, digite o número e assim por diante. Depois que ele faz isso, ele vai fazer o que? Ele vai pedir o número, então você vai colocar um número para ele, certo? Como é que a gente vai fazer agora? Faz o seguinte, ó, para a conta de 1 até número, que é 5, faça fatorial, vai receber fatorial vezes conte. Quem é fatorial? Fatorial é 1. Quem é conte? Conte é 1. Então 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Beleza. Então o fatorial continua sendo 1. Quem é conte agora? Conte é 2. Então 1 vezes 2 é igual a 2. Fatorial agora passou a ser 2 vezes conte, que agora é 3. Passa a ser 2 vezes 3, 6. Fatorial passou a ser 6, multiplicado por 4, né? Que é o valor que está em conte no momento. Então 6 vezes 4, você vai ter o quê? Então 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5 igual a 120, ok? Então aqui ele fez os cálculos. Claro que esses cálculos aqui, ele não vai ser visto pelo usuário, tá certo? Esse cálculo aqui ele não é visto por usuário. Eu estou colocando aqui só para você entender como é que acontece o laço para, tá certo? Então ele já sabe que vai ser o que? 120. Vou remover daqui, tá certo? Você já viu como é que funciona. Então depois que ele fez isso, o que acontece? Ó, ele vai perguntar, deseja, as informações todinhas, saber qual o fatorial de outro número. Então você vai digitar. Se você digitar S, ele vai repetir a informação. Se você digitar não é? O que ele vai fazer? Ele vai finalizar, certo? O algoritmo. Só que antes o que acontece? Ele vai exibir aqui, ó. Ele vai mostrar, ele vai exibir quem? Ele vai exibir? Vai exibir o fatorial. Que vai ser o quê? Vai ser o valor de 120. Que foi o valor que ele encontrou do fatorial de 5. Ok? Beleza.